Capítulo 18. Trata do prejuízo que causam às almas certos mestres espirituais, não as dirigindo convenientemente nas ditas visões. Declara também como pode haver engano, mesmo quando as visões procedem de Deus. Nesta matéria de visões, não podemos ser tão breves como desejaríamos, pelo muito que há ainda a dizer a tal respeito. Embora em substância já tenhamos exposto o necessário para orientar o espiritual acerca dessas visões, e também para indicar ao mestre o modo de guiar seu discípulo, não será supérfluo particularizar aqui mais um pouco esta doutrina. Poderemos assim dar maior luz sobre o prejuízo que pode resultar, tanto para as almas como para seus diretores, se com muita facilidade acreditam nas visões, mesmo de origem divina. O motivo de estender-me sobre esse ponto é a pouca discrição que creio reconhecer na maneira de agir de alguns diretores espirituais. Com efeito, por haverem dado muito crédito à boa aparência e à veracidade dessas apreensões sobrenaturais, chegaram eles e seus discípulos a errar muito e cair em confusão. Aplica-se-lhes bem a sentença de nosso Salvador: se um cego conduz a outro, ambos caem no fosso. O texto sagrado não diz cairão, mas sim caem, porque mesmo sem queda positiva, o simples fato de se arriscarem a conduzir-se um pelo outro é, na verdade, um erro, e pode-se dizer que caem pelo menos nisto. Primeiramente, alguns desses diretores agem de tal modo em relação às pessoas favorecidas pelas ditas visões que as fazem errar, ou as embaraçam e perturbam, desviando-as do caminho da humildade. Consentem que as almas ponham os olhos de algum modo nesses favores extraordinários e não caminhem no verdadeiro espírito de fé, impedindo-as de se firmarem na mesma fé. Isso acontece especialmente quando os diretores gostam de entreter-se muito com as almas sobre essas visões, mostrando assim que fazem muito caso de tais coisas e, consequentemente, inclinando os seus discípulos a procederem do mesmo modo. Ficam, pois, as almas ocupadas com aquelas apreensões e não se edificam em fé. Não permanecem desapegadas, vazias e despidas de tudo para voarem às alturas dessa fé obscura. Todo esse mal se origina da atitude e linguagem que a alma vê no seu mestre. Não sei como, com grandíssima facilidade e sem querer, daí lhe nasce uma secreta estima e apreço daquelas graças sobrenaturais, tirando os olhos do abismo da fé. A razão dessa facilidade em se comprazer nessas visões deve ser a seguinte: estando o sentido já disposto e alimentado pelas ditas apreensões distintas e sensíveis, para as quais é naturalmente propenso, se a alma encontra no seu confessor ou em alguém qualquer estima e apreço por aquelas graças, logo se conforma e une a eles. E mais ainda, sem que o perceba, vai se nutrindo com maior avidez nessas coisas sensíveis, fazendo de certo modo presa e assento nelas. Resulta daí, no mínimo, uma série de imperfeições. A alma já não fica tão humilde, crendo possuir um bem de certo valor e imaginando que Deus faz caso dela. Anda contente e um tanto satisfeita de si mesma, o que é contra a humildade. Logo, o demônio vai aumentando secretamente esta disposição e começa disfarçadamente a sugerir-lhe pensamentos acerca do próximo, se os outros têm ou não essas coisas extraordinárias, se são ou não levados por esse caminho. Pensamentos contrários à santa simplicidade e solidão espiritual. Deixemos, porém, de tratar agora desses danos e da impossibilidade de a alma crescer na fé se não se desapega das visões. E também de muitos outros males que, embora menos palpáveis e sensíveis, são mais sutis e mais odiosos aos olhos divinos porque impedem a total desnudez. Trataremos de tudo isso quando falarmos da gula espiritual e dos outros 6 vícios. Então, mediante o favor divino, diremos muito a respeito das pequenas manchas, secretas e delicadas, que se pegam ao espírito quando não é guiado em desnudez. Digamos agora algo sobre o modo imperfeito de certos confessores na direção das almas, não as instruindo bastante. E, de certo, bem desejaria saber explicá-lo convenientemente, pois, a meu ver, é bastante difícil demonstrar até que ponto se forma o espírito do discípulo, conforme ao do mestre, oculta e secretamente. Cansa-me esta matéria tão prolixa, mas julgo não ser possível declarar bem uma coisa sem dar a entender a outra, tanto mais que, sendo espirituais, correspondem-se entre si. Parece-me, e não sem razão,
que, sentindo o Pai espiritual inclinação às revelações, comprazendo-se nelas e dando-lhes alguma importância, não deixará de imprimir involuntariamente a mesma estima no espírito do discípulo, exceto se este estiver mais adiantado do que ele. Até neste mesmo caso, seria gravemente prejudicial ao progresso do discípulo o continuar com tal direção. Realmente, dessa forte inclinação do pai espiritual para as visões, resultará neste certa estima, da qual dará sinais manifestos se não tiver bastante discrição para dissimular os sentimentos. Admitindo que o discípulo sinta a mesma propensão, podemos julgar que, de parte a parte, haverá sem dúvida frequentes comunicações sobre a apreciação e a estima que ambos fazem desses favores. Mas não fiemos agora tão fino. Suponhamos somente que o confessor, inclinado ou não para isso, não tenha a prudência necessária para desembaraçar a alma e desapegar o apetite de seu discípulo. E assim começa a falar com ele sobre esse assunto, pondo principalmente sua conversa espiritual nas visões, dando indícios para discernir entre as boas e as más. Na verdade, ao diretor é importante sabê-lo, mas não é aconselhável ocupar o discípulo nesse trabalho, cuidado e perigo. Não dando importância a tais visões, evita-se tudo isso e se faz o que convém. Outras vezes, esses diretores, vendo as almas cheias de favores divinos, insistem em obter por seu intermédio a revelação de tal ou tal coisa que interessa a si ou a outros. E essas almas bobas obedecem, pensando ser permitido fazê-lo por esta via. Pelo fato de Deus dignar-se às vezes revelar, quando bem lhe parece e por motivos que lhes são conhecidos, alguma verdade sobrenaturalmente, julgam elas ser lícito desejar esta revelação e mesmo solicitá-la. Se Deus, atendendo à sua súplica, lhes revela algo, tornam-se mais audaciosas, imaginando ser agradável a Deus esse modo de comunicação, pois lhes responde. Na verdade, porém, Deus não o quer nem gosta. Frequentemente creem e obram segundo aquelas revelações porque, como estão afeiçoadas a isso, acham-se bem com essa maneira de trato com Deus e a ela se apegam. Naturalmente gostam e naturalmente se contentam, seguindo nisso o próprio parecer. Entretanto, no que dizem, muitas vezes erram, e quando percebem que as coisas não se realizam conforme haviam previsto, admiram-se muito. Daí lhes nascem dúvidas sobre a origem divina das revelações, vendo que não sucederam segundo seu juízo. Tinham duas convicções. A primeira, que a revelação vinha de Deus, pois tão fortemente se asseguravam nela. No entanto, esta segurança podia proceder apenas de sua natural inclinação para aquelas coisas extraordinárias. A segunda, que, sendo divina revelação, devia realizar-se tal como haviam suposto. Há neste ponto uma grande ilusão, porque as palavras ou revelações de Deus nem sempre se realizam conforme os homens as entendem, e nem mesmo segundo o seu sentido ordinário. E, em consequência, ainda havendo certeza de serem as revelações, palavras ou respostas vindas de Deus, não devem as almas admiti-las com muita segurança, nem crer de olhos fechados. Embora certas e verdadeiras em si mesmas, nem sempre o são quanto às suas causas, ou quanto ao nosso modo de entender. O que provaremos no capítulo seguinte. Diremos logo depois como tais perguntas feitas a Deus pelas almas sempre o desagradam e muito o aborrecem, mesmo ainda quando ele se digna responder.